É um pensamento muito errado que a gente tem no Brasil, de que o dinheiro é algo errado, é algo mal. O dinheiro é o meio que você vai fazer com ele que depende de como tá o seu coração. Eu virava pra um amigo e falava assim: "O que que tá dando ROI aí?" Acho que a pergunta não é essa. A pergunta tem que ser: o que tá dando ROI e que eu vou me orgulhar de fazer? Eu tinha essa dor com o lançamento, que era a imprevisibilidade. Será que vai dar bom? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ficar pobre? Mas aí, eu tive a seguinte ideia. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Se você já tá pelo Spotify, salva essa playlist e olha, uma coisa que você não sabia, arrasta pra baixo que você vai ver que tem como você comentar aqui no Spotify. Isso mesmo. Agora eu posso ver os seus comentários e eu mesmo vou pegar pra responder você. Agora, se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e deixa teu comentário aqui embaixo também, porque não só eu, mas os meus convidados também olham os comentários. Então pode fazer uma pergunta, deixa teu comentário que a gente aqui embaixo vai responder você. Mas olha, sem enrolação, porque o meu convidado de hoje é ex-professor de matemática e olha, já dá pra saber que ele é muito bom com número, porque desde 2018 no mercado digital, o cara é simplesmente um dos maiores especialistas da América Latina quando se fala de funil de vendas. Ele, inclusive, tem um dos maiores masters do Brasil. Tô falando literalmente dele. Fernando Brazão, cara, prazerzão ter você aqui. Que isso, que satisfação. Gostei dessa apresentação aí. Até pensei, ó, quem que ele vai chamar aqui que é tão bom? Cara, coisa boa. Obrigado, viu? Galera, satisfação tá aqui. Espero hoje poder compartilhar para vocês tanto algumas estratégias que vão ajudar vocês aí a escalarem mais o negócio e também colocar algumas chavinhas que me ajudaram de como pensar, como encarar o empreendedorismo, né? Porque a gente precisa ter esse direcionamento. Ao longo desses anos, 2018 para cá, você vai mudando muito algumas chavinhas de como ver empreendedorismo, ver sua empresa, ver o seu propósito como um todo. Eu quero passar isso um pouquinho aqui hoje. Cara, e uma coisa que eu acho que vai ser bem legal pra galera é que, literalmente, você saiu de uma vida como professor. Então, conta um pouco pra nós. Quem que era o Fernando anos atrás, antes do mercado digital? De onde você veio? Que cidade que você veio? Antes de você entrar no marketing digital? Ótimo, ó, eu acho que vocês já perceberam aí, né, pelo sotaque. 2 minutinhos vocês já iam perceber, tá? Que eu sou mineiro, nascido em Uberlândia. E ali no Triângulo Mineiro, né? Sempre morei ali nessa região, exceto quando eu morei fora, intercâmbios, etc. Cara, Fernando Brazão sempre foi um cara muito estudioso, né? E nerd mesmo. Estudei 4 faculdades, 3 no exterior. Eu gosto de talento. Tipo assim, a galera me pergunta: o que que você gosta de fazer como hobby? Cara, eu gosto de ler, eu gosto de, sabe, estar estudando um curso. Eu me sinto bem aprendendo coisas, né? Muita gente do digital, inclusive, acabou me conhecendo por causa das minhas análises de livros da gringa. Então eu pego Russell Brunson, Alex Hormozi, Sabri Sub, pego essa galera toda ali, Eugene Schwartz, e faço análise desses livros e trago para o pessoal. E aí eu era professor de matemática, né? Era formado em engenharia mecânica, não quis atuar, aí eu dava aulas de matemática. E aí isso foi muito importante para me desinibir, né? Então eu era uma criança tímida, assim, de conversa, coisas assim, e hoje me ajuda muito, né? Estar em palcos, estar aqui dando entrevistas, coisas assim, eu vejo que toda a trajetória fez um pouco de sentido, né? E quando você pensa no digital, assim, em empreendedorismo, né? Eu tenho um e-mail que eu mando para minha base que chama assim, o toque de Sadim. O que que é Sadim? Sadim é Midas ao contrário. Sabe a história do rei Midas, que tudo que ele tocava virava ouro? Eu brinco que de 2011 a 2018, tudo que eu tocava falia. Cara, Cara, eu era PhD nisso, cara. Era impressionante, assim, a capacidade que eu tinha. Eu era o melhor do mundo em falir negócios. E eu não conseguia entender o que que acontecia. Por quê? Como eu já falei, eu sou nerd, estudioso, muito esforçado, sabe? Sempre me dediquei muito a entregar o melhor ali. Cara, como que os 7 negócios que eu tentei antes ali, que foram startups, tentei, como eu era professor, a gente abriu até cursinho. Cara, tudo dava errado. E eu ficava me perguntando, né? Aonde que eu tô errando? Por que que parece que para as outras pessoas é tão mais fácil e para mim parece que tudo tá dando errado, né? Engraçado, essa chavinha mudou em um evento, né? Em 2018, foi um evento chamado Infinity Live, que foi em São Paulo. Renato Moreira, o Dan Cortázio, eles estavam guiando esse evento como um todo. E aí eu lembro que nesse evento as palestras foram boas, mas não foi isso que mudou, foi a chavinha.
E a chavinha que mudou, né? Eu quero mudar algumas chavinhas hoje na sua cabeça. Mas uma que mudou pra mim foi no momento lá que eu lembro que eles fizeram a seguinte pergunta, né? Quem aí já vende online todos os dias, levanta a mão. Devia ter umas 700 pessoas ali, né? Cara, eu fiquei numa vergonha, porque já tinha tava dando tudo errado. Naquele momento eu olhei pro lado, quase que eu levantei só de vergonha. Tipo, vou levantar aqui também. Cara, todo mundo, sim, uma galera com a mão levantada, e eu só pensei assim, onde que eu tô errando? Por que que parece que pra mim é tão mais difícil? E aí naquele momento me veio o estralo. Sabe quando você tem aquele ahá, aquele momento importante de epifania? E ali eu percebi. A conclusão que eu cheguei foi que os produtos e serviços que eu tive eram bons já. Não era ali. E eu sempre estava focando ali. Nossa, aquela minha startup ali não estourou ainda porque tá faltando eu colocar uma atualização, uma feature. Quando isso acontecer, vai explodir. Não é assim. Os produtos e serviços já eram bons, mas eu não dominava, e não é saber um pouquinho, não. Dominar marketing e vendas, especialmente para trabalhar com um público frio, desconhecido, e entender a jornada de trazer esse cara desconhecido, aquecer ele, fazer com que ele goste de mim, do meu produto, confie e tenha um desejo ardente de comprar. E não só isso, após comprar, que ele tenha um desejo ardente de continuar comprando comigo. Então é um dos pilares que eu bato muito, né? Eu sempre ensino os meus alunos de funis, né, o sistema que eu batizei de ERL, que são os funis de entrada, que focam em trazer o público frio aos montes. O R é o relacionamento. Como que você pega esse público agora que já veio e não desperdiça, continua aquecendo ele, distribuindo conteúdos, agregando a ele, e o L, que são os funis de lucro. É os funis onde você pega esse calor. Eu coloquei uma frase, né, no livro que eu estou escrevendo, que é os funis de lucro convertem calor em dinheiro, né? Então, eu até brinco, faço uma analogia, quando o cara tá sem dinheiro, é só ele ir lá no fogão, ligar uma boca do fogão, pegar a carteira e pôr perto, porque o calor vai chegar e as notas vão sair. Essa analogia é pra falar que quando você tem relacionamento, você vai conseguir ali tá sempre gerando novos funis de lucro, e isso converte em dinheiro. Então, quando hoje eu tenho uma base ali, cara, eu tenho mais de 200 grupos meus que chamam Conteúdos do Brasão, grupos no WhatsApp. Toda quinta-feira, quando eu vou dar live, e eu já dei, acho que quase 200 lives nesse momento, eu simplesmente mando para essa base. Se eu não quiser gastar R$ 1 com anúncio, não preciso. E fica uma dica para vocês aqui, né? Quando eu estou explicando sobre o ERL, eu falo que o tio Zuck, o Mark Zuckerberg, odeia os funis de relacionamento. Se eu começar a falar demais aqui, ele me liga já já. Big Brasa, vamos falar, entendeu? Ele fala assim comigo. E aí, por quê? Porque os funis de relacionamento, eles fazem com que você não dependa de gastar de novo com anúncio. Você já trouxe aquele cara uma vez para sua base, para o seu ecossistema. Cabe a você manter devidamente o relacionamento. Vocês estão fazendo isso muito bem. Não é à toa que você está aqui, tanto para o público te conhecer, quanto para manter o público aquecido, lembrando da sua marca. Entende? E isso é necessário também, o que a gente chama do personagem atrativo, né? Algumas pessoas chamam de atraente, eu não gosto de usar esse termo, senão parece que tem que ser lindão, etc, né? O atrativo é aquele personagem com o qual você se conecta. Então eu tenho certeza que várias pessoas que estão constantemente assistindo aqui é porque gostam do seu carisma, gostam da forma como você guia, porque tem um ser humano ali, né? Vários de vocês, por exemplo, consomem, sei lá, qualquer produto, mas quem de vocês aí segue a página da Coca-Cola? Não tem relacionamento, nós gostamos de ser humano, de conexão. Então eu uso isso muito no digital, né? De usar o meu rosto com a educação para conectar, gerar relacionamento, e aí eu nutro os nossos dois negócios, que são de educação e de tecnologia, levando mais pessoas. E uma coisa que eu acho bem legal pelo que você comentou agora, a gente consegue até fazer uma associação, porque, por exemplo, quando a pessoa pega e ela fala: ah, não, eu não comecei no digital ainda porque eu não tenho o meu perfil do Instagram feito. Eu não comecei ainda porque eu não tenho tal coisa pronta. Só que se você for parar pra ver, por exemplo, você tá usando um belo suéter da Tommy. Eu compro da Tommy também e eu não sigo a Tommy.
Às vezes a pessoa vai na C&A, vai em qualquer outra loja varejista, vai na reserva e não segue a reserva no Instagram. Então, qual que é essa trava da pessoa querer ter tudo pronto com rede social e tudo mais pra vender? Ela pode fazer um criativo, uma pessoa vendendo aquele produto, serviço, colocando todos os gatilhos, tudo bonitinho. Pô, pagou o CPA? Pronto, você tem um cliente ali pra você trabalhar no teu funil. E até falando de funil, o que você vê hoje que são as maiores dores das pessoas para de fato começar nessa jornada na internet, antes da gente afunilar pelo que tá dando mais resultado hoje? O que você vê no geral, assim, pela tua base, pelas Tá, pessoas que você tem na tua convivência diária? Quais são as principais objeções que o pessoal tem em quais etapas do funil? beleza. Ó, pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês. Tem 3 excelentes caminhos pra quem tá começando, tá? Vou te explicar cada um deles. Um dos que eu mais gosto é a prestação de serviços pelo motivo de você estar nesse primeiro momento fazendo o que a gente não quer no futuro, vender o tempo. Então ali você arrisca mais o seu tempo do que o seu dinheiro. No começo você não pode arriscar muito o seu dinheiro, entende? Então, prestação de serviço dá muito certo. Aí é o que eu falo para o cara se tornar mais generalista. Eu bato muito na tecla do cara virar full stack, né? A minha mentoria chama marketing full stack por isso. Que é o cara ser o único que a pessoa precisa, o único funcionário, colaborador, prestador de serviços que ela precisa para tocar um projeto no digital. Então imagina a diferença. Quer ver uma tecla que eu bato muito? Tem muito gestor de tráfego, por exemplo, que chega até nós, né? A dor desse cara é que ele vai abordar, sei lá, um dono de clínica médica, e aí esse cara, naquele mês, ele já foi abordado por vários outros gestores de tráfego, no Instagram, ou no WhatsApp, ou ligação, tentando falar com ele, etc. E não só isso, ele já testou alguns e tinha alguns muito iniciantes. E quando você tem muitas pessoas em um mercado, o preço fica mais prostituído, né? Então ele acaba não podendo cobrar caro. Agora, olha a diferença de você chegar e falando, eu sou gestor de tráfego, vou melhorar seu tráfego, etc. Agora imagina uma pessoa chegando para um dono de clínica médica falando assim, fulano, deixa eu te falar, eu já sei que você domina muito bem a sua clínica aí, organiza. Eu sou full stack no digital. Ao me contratar, e eu quero te mostrar isso numa reunião, você vai ter o 80-20 que dá certo. Esse 80-20 não é ficar refém de conteúdo. Tem várias coisas que talvez você esteja fazendo hoje, mas que você está conectando peças isoladas. Você tem um social media isolado, você tem um gestor de tráfego, um copywriter. Se você precisar de peças pontuais, o todo vai ficar desorganizado. Você precisa de uma pessoa completa. Então pronto, aí por isso que eu cobro mais caro, porque você só vai precisar de mim. Quando você é só uma peça, você não vai poder cobrar caro. Agora, quando você é o tabuleiro de xadrez e sabe o que que funciona, a estratégia como um todo, cara, fica muito mais fácil até de você saber o 80-20. Pra esse cara não ficar refém de conteúdo. Então, primeira forma seria essa, né? Segunda forma que eu acredito que é muito útil para quem está começando no digital. Vender low ticket. E a terceira é afiliado. Já já eu vou conectar. Deixa eu ir no low ticket primeiro. O do low ticket, galera, a minha visão é o seguinte. Quando você está no começo, você precisa de motivação, você precisa de mostrar para as pessoas próximas que tem potencial, porque muitas das vezes elas que nos colocam para baixo ali por defesa. É a sua esposa que tá achando que você tá perdendo dinheiro, é sua família, é seus amigos, né? E você precisa de aprendizagem contínua. Quando você está vendendo algo barato, um ticket de R$ 10, pode ser que você não ganhe dinheiro com aquilo, mas você vai ganhar algo muito mais importante do que o dinheiro nesse momento: conhecimento. Quando você vende algo barato, você faz teste toda hora. E aí você tá lá no Facebook Ads. Você faz uma mudançazinha. Não, agora eu vou testar vender esse aqui só para homem. Tirou. Nossa, já deu uma diferença. Vou testar só para mulher. Ó, deu uma diferença. Aí você vê, não, para homem esse produto aqui deu muito melhor. Vou focar para homem. Agora eu vou testar vender só iPhone versus Android, iOS e Android. Nossa, deu muito melhor esse aqui. Você vai afunilando. Agora eu vou testar vender em diversas regiões do país. Vamos pro sul, vamos pro sudeste, vamos pro norte, nordeste. Nossa, a região sudeste e sul aqui, nesse produto, rebentou. Aí você vai afunilando, vai conseguindo interesses, segmentações, vai tendo muito know-how rápido. Por quê? Cara, porque com R$ 10 ali, você provavelmente faz uma venda. Com R$ 100, você faz muitas vendas. E não quer dizer que você vai queimar esses R$ 100. Ainda vai retornar. E o mais legal quando você lida com low ticket é que a sua margem é baixa, você tem que aprender a apertar os parafusos.
Não fica aquela coisa solta, né? Então eu gosto muito do low ticket para quem está começando. E o terceiro é o afiliado. Por quê? Infraestrutura. Você não precisa lidar com a parte burocrática difícil. Você não vai precisar lidar com aquele suporte, você não vai precisar lidar com, por exemplo, no caso de Nutraceutic, você não vai ter que cuidar da entrega, da produção, do branding. Não. Já está tudo pronto. As VSLs estão prontas. Tudo está pronto. Você basicamente vai pegar agora e vai levar pessoas para ali. Entende? Engraçado, tem até uma diferença interessante, né? Sobre o mercado brasileiro e o mercado da gringa, que vai aproximar cada vez mais. Vai começar a ser mais comum isso agora no Brasil, né? Na gringa, tem muita gente que é o afiliado à autoridade. O que é esse afiliado à autoridade? Imagina que o cara seja advogado. Então, o cara lá é advogado. Ele fala assim: irmão, eu vou começar a criar conteúdos agora só para advogados. E ele pode pensar que querem prosperar no digital, que querem usar o digital ao seu favor. Aí ele começa a criar blog post, ele começa a criar um Instagram, vídeos no YouTube dando dicas, fala de ferramentas, fala de como usar IA. E ele vai ter, conforme ele vai crescendo a audiência dele, tendo os leads de advogados, ele vai fechar parcerias com advogados que são experts. E aí ele fala assim: ô fulano, você é advogado, você vai... Quando que você vai lançar aquele curso seu? Vai ter um lançamento meu em abril. Aí você já fala assim, quando chega abril, você já começa a antecipar, já manda pra sua base, cara que eu confio vai fazer um evento. Você não chama pra venda. Você chama para evento. Você nutre com conteúdo, relacionamento. É o que eu faço. Toda quinta-feira minha não é um webinário. Olha que engraçado. Eu tenho meu webinário diário. Se você depois entrar aí, Momento Venda. Se você entrar no meu Instagram aí, Fernando Brazão, e for no link da bio, muito provavelmente você vai achar um webinário meu lá. E esse webinário vai estar rodando, cara, coisa linda. Ele tá rodando para dar ROI. Só que a minha live de quinta já não é esse tipo de funil. Minha live de quinta é de aquecimento. Quem não é visto, como que é aquela frase? Não é lembrado. Não é lembrado. Você quer ser lembrado constantemente. Melhor ainda, sem depender de gastar com anúncio. O mundo ideal é que... Imagina se Stories entregasse para 100% das pessoas. Que isso? Aí era o mundo ideal. Você ia postar Stories toda hora, né? Mas entrega para menos de 5% conforme você vai crescendo, né? Aí por isso que você vai ter os seus grupos no WhatsApp, você vai ter os seus canais, você vai ter o seu e-mail, né? Porque no e-mail, embora vários não vão, 20% vão abrir ali, já é 4, 5 vezes maior do que o Story. Muita gente negligencia isso, entende? Então eu acho que é esse o caminho. Eu acho que esses 3 caminhos aí são excelentes para você que tá querendo destravar aí no digital. E quanto mais pontos de contato você tiver também com a pessoa que vai estar ali junto contigo, porque as pessoas pensam assim, que na real você tá gerando uma demanda reprimida ali, porque o pessoal acha que tá aquecendo para fazer uma venda. Mas na verdade não, às vezes você tá retendo aquele público, que aquele público, às vezes ele pode não comprar de você, mas ele gera autoridade para a pessoa que vai comprar. Então, tudo é sobre funil, no final das contas, né? Exato. E o que a gente não consegue metrificar, a gente não consegue melhorar. Aprendi com o Gabriel Breyers. Inclusive, cara, até falando mais a fundo, você chegou a comentar ali sobre nutracêuticos, é um mercado que tá muito forte, a gente tá abordando bastante isso. E eu tenho conhecimento, e sei também, que muitas pessoas que já passaram por aqui pelo podcast, pessoas que eu conheço pessoalmente, amigos e até mesmo parceiros da Cartpanda, estão nos seus grupos. Sim. Eu vi O Breyer acabou de falar aqui. Inclusive. Ele é de lá, o Mal tá lá, Exatamente, o Arthur PC tá lá, enfim, uma galera boa. E eu vejo que todas essas pessoas têm muito resultado. Sim. E com essa chavinha que você falou que você vai destravar pra galera, e até mesmo eu também tenho esse destrave aqui com diversos convidados que vêm aqui, o que você vê que é um grande diferencial nas pessoas que estão lá, que têm muito resultado, resultados expressivos, das pessoas que literalmente você vê que podem ter uma certa bagagem de mercado, mas estão estagnadas, que é muito comum da gente ver? Uma palavra. Tá preparado? Tô. Não tem como desver, não tem como desouvir. Uma palavra. Alavancagem. Eu vou te explicar esse conceito. Eu busco alavancagem em absolutamente tudo o que eu faço. Tudo. Quer ver? Enquanto eu vou falando, eu vou abrindo um link aqui para eu te mostrar em números mesmo. Mas, cara, alavancagem pra mim é você não procurar um resultado proporcional. Eu quero uma assimetria de resultados. Eu quero fazer X
e gerar 8, 10, 20x mediante meu esforço. E essas pessoas, por exemplo, elas conseguem alavancar com afiliados, entende? Elas conseguem alavancar ao utilizar da moeda correta. Elas multiplicam por 6 ao vender em libras, euro, dólar. Isso tudo é o conceito de alavancagem. Quer ver? Vou te mostrar uma coisa que você vai achar bem interessante. Ó, eu vou digitar aqui agora no meu YouTube Live01 Brazão e vou te mostrar uma coisa. Antes de eu te mostrar esses números, eu quero só comentar com você. Ó, essa live minha aqui foi há 4 anos. É eu analisando o livro Dotcom Secrets, do Russell Brunson. Então tem 4 anos já que eu falo disso. Agora o mercado tá falando muito, né? Eu fico feliz em relação a isso. E essa live aqui foi uma live de 2 horas e 43, eu analisando o livro inteiro. Tá lá no YouTube, quem quiser assistir. Tem várias lives minhas no YouTube. Eu fui professor a vida toda, eu gosto. E eu gosto de conversar, hein? Tá, eu então nem me fale, eu também. E galera, quando eu dei essa live, olha que engraçado. Hoje, eu não tenho nem 50 mil seguidores lá no Instagram e tal, mas nessa época eu já tinha. Vamos supor que eu tinha, sei lá, 5 mil, 8 mil seguidores, né? E meu YouTube era nada, foi a live 01. Pela lógica, não faria mais sentido eu fazer essa live no Instagram? Pela lógica, sim. Por já ter Mas público o e tal. que acontece quando eu faço uma live no Instagram? Ela continua performando depois? Um ano depois, ela continua sendo vista, etc? Não. Agora, se alguém digita análise livro Dotcom Secrets Russell Brunson ou Dotcom Secrets Russell Brunson, etc., vários caem. Essa minha live, no momento ao vivo, por eu ter escolhido fazer ela no YouTube, ela teve o pico de 22 pessoas ao vivo. O pico. Olha quantas visualizações tem hoje aqui, só pra você ter uma noção. Ó. Só a live 01. Ó, ali embaixo, tá vendo? Caraca, mais de 91 mil pessoas até esse momento. Até esse 91 mil pessoas, cara. Olha que interessante. Então, se eu tivesse feito no Instagram, ia dar 100 pessoas, top. Mas aí eu não tava raciocinando. Eu não tava usando de alavancagem. Ia ser bom, ia me dar resultados imediatos. Cara, essa live aqui... Assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho mais de 150 lives assim. Então, toda quinta-feira eu entrevisto players. Por exemplo, o meu Mastermind hoje, a gente tem mais de 200 empresários. Para entrar ali, você tem que ter vendido pelo menos 1 milhão online, né? Então, tem muita gente de 7, 8, 9 dígitos. E é por isso que muitas pessoas gostam de ver minhas lives. Porque eles sabem que eu não só tenho essas pessoas no meu Mastermind, como eu aprendo com elas, convivo diariamente. Então, a galera quer saber. O que você sabe, Brazão? Eu sei que tem didática, passa pra gente, né? De uma forma... E aí, eu passo muito isso. Então, lá eu já entrevistei mais de 80 milionários. Enfim, galera muito boa. E aí, essas lives de quinta-feira, né, são um baita aquecimento. Olha essa dica. Você falou algo muito interessante sobre ser omnichannel, sobre você estar sendo visto em vários locais. Isso é extremamente importante. Tem vários estudos que mostram que normalmente uma pessoa pode comprar de você. Isso depende muito. Se você tiver VSL ou algo mais assim, não é necessário. Mas muitas das vezes a pessoa demora 7 a 10 vezes pontos de contato para ela confiar mais em você e querer comprar. Eu descobri um jeito de quebrar isso. Que é o que muita gente faz com VSL também, né? Eu faço isso com conteúdos longos e técnicos. O que eu entendi? Eu entendi que uma vez que a pessoa assiste, por exemplo, que seja essa live que eu dei como exemplo aqui, 2 horas e 40 e não sei quantos minutos. Essa pessoa podia estar congelando, fria, nunca me viu. Nunca, sabe... Odeia, sei lá, odeia mineiro. Ela chegou assim, não, é mineiro, vou sair. Mas lá, deixa eu ver aqui um pouquinho. Irmão, em 2 horas e 40 de conteúdo técnico e longo, em que eu vou agregar muito a ela sai não só morno, não só quente, mas fervendo. Eu vejo isso porque é muito comum uma pessoa assistir, por exemplo, um podcast, uma palestra minha ou uma live minha de 2 horas, e essa pessoa... sai louca pra entrar na minha mentoria. Se ela já vendeu 1 milhão, ela sai louca pra entrar no meu Mastermind. Entendeu? Então, isso foi um dos meus grandes aprendizados. Conteúdo técnico e longo pra esse público mais consciente, que é o meu público hoje. E é uma lembrança que você desbloqueou quando eu tinha 13 anos de idade. Em 2015, eu tava assistindo um TED Talks. Não sei se era do Jonathan Tayoba, não sei quem era. Que falava sobre SEO.
E, pô, é estranho um moleque de 13 anos tá É. assistindo isso, né? E aí eu lembro que eu caí de paraquedas e eu falava, caramba, como é que eu aprendo isso? Porque na escola, ninguém me ensinou SEO nas aulas de Sim. português. E nunca vão ensinar. Então eu comecei a estudar por conta disso daí também, e eu fui caindo de paraquedas em outros conteúdos, em outros funis, e falava, por que que eu pesquisei no YouTube e eu tô caindo, eu tô vendo esse cara aqui agora no Google? Eu nem tinha ideia que Google e YouTube era da mesma coisa e tal. Mas, o que que eu comecei a entender? Que de fato, quando você tá vendo a pessoa em vários locais, você vai criando essa, você vai assimilando como ela se fosse uma autoridade mesmo. Tipo, às vezes ninguém conhece a pessoa, mas ela fica aparecendo muitas vezes só pra você ela vai ser aquela pessoa, famosa, no pedestal, porque você vê ela muitas vezes. Então, uma coisa que eu vejo bastante, você acha que hoje em dia ainda é proveitoso? Eu vejo bastante, eu tenho uma opinião pessoal sua. Você Aham. vai soltar aqui no podcast. Pode ser um pouco polêmica? Pode. O que que você acha do mercado de lançamentos atualmente? Porque a gente vê que teve sim um pouco de queda nesse mercado de lançamentos e Despencou. quem foi se consolidando ali naquela época de Hotmart muito forte, do pessoal sempre se lançando, foi indo para o lado de comunidade para manter o LTV e nutrir essa comunidade. Então você vê que as pessoas, mesmo se conectando, olha, agora vem o pulo do gato. A gente falou no início do podcast que as pessoas se conectam com pessoas. Só que o mercado de lançamentos tá despencando. Então, qual que é a tua análise pegando e associando esses dois pontos? Excelente sua pergunta. Ó, eu acho que o nosso mercado é viciado em lançamentos por causa de uma pessoa muito boa, né? Que a gente deve muito respeito a ela, né? Que é o Érico Rocha. Então, cara, eu Uhum. até brinco, né? Hoje a gente tá gravando isso aqui em 2025. É como se o nosso mercado do digital fosse uma criança. Quando você pensar assim, o mercado digital saturou. Vou te colocar algo visual, o professor faz isso, tá? Deixa eu fazer uma analogia com você. Quando você pensar isso, você vai falar assim: mas espera aí, essa criança nasceu de forma mais profissional em 2013, primeira turma do Fórmula de lançamento, etc. Ué, uma criança de 12 anos, é um pré-adolescente, saturou, irmão? E aí, olha que engraçado. O Érico Rocha, ele é tão competente, tão bom, que se ele tivesse invocado que, sei lá, dar mortal pra trás era o que vendia, ia estar todo mundo dando mortal pra trás. Entendeu? E aí ele é tão bom que ele ia dar um jeito de ganhar dinheiro dando mortal. Mas a fórmula de lançamento realmente é muito bom. Os resultados do Érico, inclusive, passaram do Jeff Walker, né? E, Caramba. inclusive, é interessante você ver como que o Érico foi brilhante em adaptar isso ao mercado brasileiro. Já já eu te falo o que, que eu acho hoje, que pra mim lançamento não é a melhor opção. Já já eu chego lá. Mas, por exemplo, o Jeff Walker com o Fórmula Launch, quando ele lançou lá nos Estados Unidos, tinha muito uma pegada de lifestyle, estilo de vida, faça um lançamento e fica de boa a cada 3 meses na praia, aquelas coisas, né. O Érico já entendeu que a gente tá num país em desenvolvimento, porque lá nos Estados Unidos a pessoa com salário mínimo já vai viver, ok. No Brasil, o que que todo mundo quer? Qual que é a primeira coisa que todo mundo deseja? Ficar rico, sabe, ter a liberdade financeira. Aí o Érico já adaptou a comunicação lá e trouxe para o 6 em 7, para o enriquecimento. Brilhante, né. E o lançamento se tornou uma unanimidade porque ele funciona muito bem. Mas, por exemplo, lançamento, você vê hoje que o mercado está muito viciado em dependência de conteúdos constantes. Por quê? Porque para que você faça lançamento, você tem que gerar demanda reprimida e aí vem, e aí com conteúdo você faz isso, atrai novos públicos, e aí vai. Não é o caminho que eu gosto, porque você fica um pouco mais refém de conteúdos. Vou te dar alguns números, né? Eu estava agora num evento recentemente, por exemplo, player muito grande, né? Falando de alguns números, etc. Cara, muito comum as pessoas buscarem em lançamentos grandes 22% de presença. Presta atenção, anota esse número. 22%, por exemplo, que era o que ele estava citando lá, que eles buscam e nem sempre chegam. Meu webinário diário. Olha que interessante, por não ser um tiro longo. Todo dia ele roda, às 20 horas ali, né? E aí, quando ele entra ali no meu webinário, como eu já passei a vontade nele hoje. Então, por exemplo, ele tá assistindo a gente agora. A gente tá gravando isso aqui na parte da manhã. Ele entrou agora. Ele vai falar assim: nossa, hoje 20 horas vai ter uma aula, vou assistir, né? Aí 20 horas que vai ser liberada essa aula pra ele. E aí, ele vai nessa aula, dá 45% de comparecimento. É o dobro. É o dobro.
Então pronto. E mais um detalhe, o lançamento, você tem uma janela de feedback ruim. Cara, eu já vi amigo meu muito grande fechar uma agência de 25 pessoas por causa de um lançamento que deu errado e perdeu 1 milhão. Eu já vi, amigo. Caraca. Entende? O cara é muito competente, errou uma vez, é um processo mais arriscado. Tem como você diminuir esses riscos, né? Uma das coisas que eu fiz já muito em lançamento, principalmente na época que eu gostava mais de lançamento, era após o cadastro, eu levava esse cara pro grupo do WhatsApp e falava assim: deixa eu contar essa história rapidinho, né? Eu tinha essa dor com o lançamento, que era a imprevisibilidade. Será que vai dar bom? Será que eu vou ficar rico? Será que eu vou ficar pobre? O que, que vai acontecer? Você não sabia até abrir o carrinho. A não ser que você já esteja no seu 10º lançamento com Ah, todos os números detalhados, você já tem uma noção boa, né? Mas aí, eu tive a seguinte ideia. Cara, e se, após o cadastro, né? Isso aqui 2020, 2019, 2020, a gente fez lançamentos de múltiplo set, enfim. Batemos recorde de plataforma e tal. Mas aí olha como que foi a sacada. E se, na página de obrigado pós-cadastro, eu fizer uma mini ofertinha, que eu vou tomar cuidado para não matar o desejo principal, não saciar a fome do que vai vir, só para me ajudar a pagar o tráfego e aí eu escalo mais. Deu Meu bom? céu. Parcial. Por quê? Cobertor curto. Imagina um cobertor curto, que você puxa de um lado, o outro fica Aham, sai do descoberto. outro. Deu bom pra essa ideia. Matou o evento principal. Por quê? Galera não entrou no grupo do WhatsApp. Nessa época ainda não tinha API oficial do WhatsApp, enfim, nada. Coisas que a gente usa de várias formas, né? De colocar esse cara no grupo. Mas, cara, poucas pessoas. A página de obrigado é muito útil pro cara entrar no grupo. E no Brasil, o que manda é o WhatsApp, né? Aí o pessoal não participou do evento principal. Aí não adiantou muito. Aí eu, beleza, eu falei, mas ó, tem potencial aí. Aí eu fui pro meu segundo teste, o terceiro que foi bom. Meu segundo teste foi assim, mas peraí, eu tenho que pôr esse povo no grupo. Ah, já sei. Então eu vou fazer o seguinte, eu coloco eles no grupo. Assim que o grupo encher, eu vou e mando a primeira mensagem, já dou as boas-vindas, alinho e já mando uma oferta. Deu bom? Deu pior. Por quê? Irmão, foi uma péssima primeira impressão. Venho pro evento gratuito, não sei o quê, primeira fala. Galera, nossa, mas saiu gente do grupo. Uma proporção, assim, descomunal e não teve muita venda, porque não gostaram, né, da abordagem. Aí um belo dia eu tava conversando com o Vini Diamantino, né, do De Prof pra Prof. Talvez algum de vocês aí conheça ele, né? Ele é bem grande aí e tal. E aí a gente tinha um grupo chamado Infoprodutores UD, né, Uberlândia. Tinha eu, ele, mais uns 3 amigos lá, a gente troca ideia nesse grupo. E aí, de repente, eu tava comentando com ele umas coisas e eu perguntei assim pra ele, sabe o momento ahá? Ô, Vini, o que que acontece se eu coloco um link na descrição do grupo do WhatsApp? Ele fica clicável ou ele fica só caractere? Aí ele me respondeu algo que eu nunca vou esquecer. Não sei. Caraca. Aí eu fui lá e mandei google.com. Felipe, na hora que esse negócio ficou azul e clicável, minha cabeça de funis já fez assim, ó. Agora eu vou juntar o melhor dos dois mundos. Aí o que que eu fiz? Quer ver? Vou te convidar agora pro meu webinário. Pronto, você acabou de entrar, ó. Você entrou, viu lá na nova profissão do digital, que é eu ensinando o cara a se tornar full stack, né? Que é o que eu mais acredito. O cara virar completo ali, prestar serviço, ou ele virar completo pra ele mesmo crescer. Aí você viu lá uma promessa boa, viu uns depoimentos e tal, cadastrou. Aí vem a página de obrigado. Vou fazendo freestyle aqui agora. Essa página de obrigado, ela vai ter só assim uma headline, um vídeo e um botão no WhatsApp. A headline vai ser algo do tipo assim: espere, falta apenas uma etapa. Assista ao vídeo abaixo de 2 minutos para entender tudo e ganhar um presente. Algo nesse sentido, né? Aí vem o vídeo, né? Olá, seja muito bem-vindo. Que bom que você se cadastrou para a nossa Masterclass, onde você vai aprender os 3 segredos da nova profissão do digital, para você fazer até 20 mil por mês com a nova profissão do digital. Eu sou Fernando Brazão, aí eu tento colocar autoridade já, né? Talvez você tenha me visto em algum podcast, ou em alguma palestra, ou visto algum player grande como o Ícaro de Carvalho indicando live minha, ou se você simplesmente saiba que eu tenho o que muitos consideram ser o maior master do digital, onde tem mais de 200 empresários que venderam pelo menos 1 milhão cada. E eu convivo com essas pessoas. E aí você pode ter pensado, pô, eu quero saber o que esse cara sabe, porque ele sabe os segredinhos. E você quer participar
dessa aula para isso. Talvez o cara nunca pensou nisso, mas eu consegui colocar autoridade na cópia, entendeu? Aí o cara já vai estar animado para assistir. Aí eu falo assim: excelente, vai ser hoje às 20 horas, não perde. Para isso você tem que estar no meu grupo. Mas eu já gosto de começar com o pé direito com você. Então eu já quero começar te dando presentes. Assim que você entrar aqui embaixo no nosso grupo, você vai correr para a descrição do grupo do WhatsApp. Lá você vai ter 2 links. O primeiro é um presente exclusivo que eu coloquei para você. E o segundo é uma oferta irresistível, ridícula, vergonhosa, que eu tô fazendo por 2 motivos. Primeiro, para você virar fã do meu trabalho. Segundo, para o pouquinho que entrar ali já ajuda no tráfego. Aqui tudo é aula, entendeu? Eu falo muitas dessas. Eu sou muito sincerão, sabe? Isso dá super certo, né? E isso já ajuda a escalar mais e mais pessoas conhecerem meu trabalho. Então vai, não perde a chance. Clica aqui agora, entra no grupo e corre pros links na descrição. E ó, não deixa pra depois, porque a gente tá sempre testando coisas novas e meu time pode a qualquer momento mudar a descrição e colocar outra coisa. Você vai ter perdido essa oportunidade. Clica aí agora. Escassez. Pronto. Deu uma urgência danada no cara. Aí, o que acontece? O cara entra no grupo. Além de entrar no grupo, ele vai pra minha oferta. Isso já ajuda a pagar boa parte do tráfego. E isso me dá muito mais escala. Então, hoje eu faço isso muito com a Make Funnels. Então, como a gente já tem um pouco mais de caixa, eu não preciso que retorne muita grana ali. Eu quero mais trial da minha ferramenta, né? Então, a Make Funnels a gente construiu para ser construtor de páginas 100% otimizado para vendas. Esse é o grande diferencial, né? Para conversão. Então, foi grandes players, eu sou um deles, né? Que desenharam ela para conversão, ponto. Eu quero só que esse cara testa. Porque eu sei que de todo mundo que testa, mais de 40% ficam. Entendeu? Porque o cara vê que os resultados são melhores. Aí, o que eu faço? Ele entra, eu dou pra ele primeiro mês de graça e 20 templates meus, as páginas que eu mais uso, pra ele usar lá na Make Funnels por R$1. Esse cara põe um cartão, não é bobo. Põe. Ao colocar o cartão, irmão, o meu valuation da Make Funnels explode. Entende? Caraca. Enfim. Ô, concorrentes, anota essa aí, pode fazer. Eu sei que vocês já copiam tudo. Já pega essa aí, ó. E, cara, qual que é o teu foco hoje como clientela aqui no Brasil? Você tá focado mais em players de e-commerce, players de Nutra, players que vendem no Brasil, players que vendem lá fora? Qual que é o teu foco hoje até pra essa questão de pessoas com aprendizado? Porque as pessoas que eu conheço, os players que são parceiros nossos, amigos meus, também estão com você e que vendem lá na gringa. Sim. Mas eu imagino que tenham muitos empresários que vendem aqui no Brasil também. Sim. Então, qual que é o público-alvo que você vê dessa galera, de fato, que é o que você vê hoje, que tem mais resultado, que consegue fazer dar mais certo, que puxam as alavancas certas? Então, qual é o público, qual que é o mercado, qual é o nicho que você vê que hoje tem um potencial muito grande? Beleza, eu já vou responder essa sua pergunta, já quase conectando pro que eu acho que é o mais importante de ser falado sempre, que é mudar algumas chavinhas aqui da pessoa, né? Para você entender isso antes da minha resposta, eu preciso que você entenda quais são as minhas missões de vida. Porque isso delimita onde eu vou atuar e aonde eu não vou atuar. Uma coisa que vocês têm que entender, galera, uma vez que você estuda muito, você sabe as estratégias, cara, qualquer coisa que você for fazer, se eu for vender caneca, vai dar dinheiro. Entende? Então, só que não é, para mim o empreendedorismo não é o dinheiro em si. Ser apenas rico é muito pouco. Nós temos impacto para gerar. E aí, dentro das minhas missões, imagina 3 grandes bolas. Sabe aqueles diagramas? Sim, né? sim. Aí, pensa o primeiro diagrama. Cara, eu fui professor a vida inteira. Qual que você acha que é a palavrinha que importa muito para mim? Começa com E. Educação. Não tem como eu ficar longe da educação. Então, Brazão, por que você não mexe com produtos físicos, etc? Eu acho excelente. Produtos físicos é mais fácil de vender do que um curso. As pessoas não querem aprender, estudar, elas não gostam disso. Elas querem um pronto ali, etc. Né? O que você acha que vende mais fácil? Um encapsulado de emagrecimento para o cara engolir ou um curso que ele vai ter que fazer exercício em casa? Entende? Com certeza. Mas, na minha missão, educação é primordial. Então, eu vou focar nisso. Entende? Então, ó, educação, empreendedorismo como um todo. Eu amo empreendedorismo. Mesmo na época que eu tive o toque de sadim lá com 7 negócios dando errado, isso sempre mexeu com o meu coração. Essas 2 áreas, né? Então, eu sempre tento ensinar empreendedorismo, entendeu? Então, agora você já tá entendendo o que eu faço. E terceiro, algo que mudou muito na minha vida, né?
que eu quero é um desejo, tipo assim, é quase que uma pirâmide do bem, né, você foi impactado por aquilo, você quer que outras pessoas conheçam mesmo, né. Cara, tem mais ou menos 2 anos que eu me converti, eu era uma pessoa sem religião nem nada, e como isso me fez bem, sabe, ter me tornado cristão, etcétera. Então, tudo que eu tento fazer, eu tento conectar educação, empreendedorismo e ensinar um pouquinho, ou pelo meu exemplo, ou por algumas falas. Nosso exemplo, muitas das vezes, a gente é tão falho que a gente não consegue tanto, né? Mas falar um pouquinho para as pessoas sobre princípios cristãos. Então, quando eu vou fazer um webinário, quando eu vou fazer um desafio, quando eu vou fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu penso é assim, cara, se no meu webinário 97% das pessoas não vão comprar, como que mesmo assim, essas pessoas que não vão ter condições financeiras de entrar, como que eu vou fazer elas saírem daqui com a vida mudada? É isso que eu me pergunto. Acho que esse é o meu grande diferencial de como eu enxergo as coisas. Porque aí, se você assistir um desafio meu, um webinário meu, irmão, se você comprar ou não comprar, sua vida provavelmente vai ser mudada. Assim como eu desejo nos próximos minutos ter a chance de fazer você pensar algumas coisas sobre você, né? Você que está aí nos ouvindo, eu acredito que a gente tem missões muito além de simplesmente enriquecer. Eu enxergo o empreendedorismo como propósito. Eu enxergo que nós temos condições de mudar as coisas como elas funcionam. E o empreendedorismo é esse pilar, né? Então, hoje, como que funciona? O que que eu enxergo, né? Ah, eu primeiro pego pessoas e ensino elas sobre empreendedorismo com propósito. O que que eu acredito? Eu acredito que todos nós temos que prosperar, porque senão você consegue fazer muito menos. Você precisa ter uma vida boa para você, você precisa proporcionar isso para sua família, para sua esposa, para seus filhos, sua família no geral, sabe? E quando você tem prosperidade, quando você tem recursos, o que você pode fazer é muito maior. Você pode ajudar muito mais. Cara, recentemente eu descobri uma coisa que me chocou. Por exemplo, no Paquistão, né, nossa igreja está fazendo uns projetos lá. Tem várias famílias, várias famílias que hoje, 2025, estão como escravos por causa de dívida. Trabalham numa fábrica lá de tijolos, por exemplo, que herdaram dívida do pai. E aí eles ficam, o que eles recebem lá é só para eles pagarem a comida, e aí a família nasce ali, já começa a trabalhar naquilo. Cara, quando você prospera, você tem condições de ir lá e falar assim: ó, tô pagando aqui a sua dívida. Tem vários missionários fazendo isso. Nossa igreja vai fazer isso agora, né? Nossa, cara, enfim, é algo que me arrepia. E isso é possível através de prosperidade, não tem nada errado. É um pensamento muito errado que a gente tem no Brasil, de que o dinheiro é algo errado, é algo mal. O dinheiro é o meio. O que você vai fazer com ele que depende de como está o seu coração, entende? Então eu sempre tento bater muito nessa tecla. Por exemplo, quando eu não perco uma oportunidade, né, de falar um pouco mais disso que me mudou, né? Então eu sempre convido as pessoas a fazerem uma coisa que me mudou muito. Cara, eu li a Bíblia em um ano inteiro, né? Isso me mudou completamente, sabe? Aí tem um desafio, quem quiser aí depois pode digitar no YouTube ou entrar em desafiobiblia.com. 365 dias você vai entender como todo. A sensação que eu tinha era de limpeza. Imagina você pegar um copo cheio de café, aí coloca ele na pia ali e abre um pouquinho a torneira. Cada gotinha vai pingando, e aí você nem vai percebendo, né, que tá clareando ali, né? Só que ao longo do tempo vai ficando mais claro, translúcido. Eu tive essa sensação comigo, em alma, entende? Então, enfim, essa mudança reverbera em tudo, porque aí você começa a enxergar o empreendedorismo como um meio de prosperar para poder fazer mais e um meio de servir. Eu tô aqui, galera, eu não sou de São Paulo. Eu tô aqui, vim aqui, deu trabalho, mas eu tô aqui porque eu sei a missão que eu tenho. Eu sei quem eu sirvo e eu sei que eu devo mudar a chave de algumas pessoas que enxergam o empreendedorismo como só a ostentação, como só o dinheiro a qualquer custo. Eu não acredito nisso, né? Então já foi a minha época em que eu venderia alguma coisa da qual eu não acredito, eu virava para um amigo e falava assim: "Ô Henrique", eu era afiliado, por exemplo, "o que que tá dando ROI aí?". Acho que a pergunta não é essa. A pergunta tem que ser: o que tá dando ROI e que eu vou me orgulhar de fazer? Esse é o jogo. Isso muda. E aí, lembra do sistema Aham. ERL? Aqui você vai ter muito relacionamento, porque você está ajudando, 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 ajudando.
entende? Então, esse é o jogo. Então, a maioria das pessoas chegam até mim por entender isso, as aulas de educação com princípios, né. O livro que eu estou lançando se chama, a primeira vez que eu vou falar sobre isso, hein, O Quarto Poder. O que que eu acredito? Nós temos, por exemplo, os 3 poderes, né, que são o governo, o sistema como todo que nos rege. Eu acredito que nós temos que ser, ah, não dependentes. A gente tem que torcer, a gente tem que sempre estar incentivando ter bons governantes ali, torcer por isso, mas você não pode ser dependente disso. Você não pode colocar, por exemplo, a saúde da sua família a cargo do que os governantes vão gerir bem ou mal. Você não pode colocar a sua aposentadoria na mão do governo. Não tem como ser sustentável a aposentadoria como ele é. Você não pode. Você não pode, inclusive, deixar achar que o governo vai resolver todos os problemas ali. O empreendedorismo tem esse poder. Você já parou para pensar quantas famílias que estariam desempregadas com muito problema, por exemplo, o Uber, o iFood, Mercado Livre, Amazon, propiciaram? Cara, O empreendedorismo tem um poder bizarro. Para mim, o empreendedorismo, isso me arrepia, mas para mim você consegue ter muito mais impacto através do quarto poder, que seria o empreendedorismo com um propósito de enriquecimento, prosperidade e de servir, de gerar impacto, do que só com o governo. Porque o governo ele tem várias burocracias. Mesmo quando entra uma pessoa ali muito bem decidida, que quer ajudar, ela está presa em um sistema muito maior do que ela. Agora, empreendedorismo, você é o dono. Você consegue criar algo que vai gerar um real impacto. E você tem que prosperar. Você não pode, galera. É como se você tivesse. Eu vejo muitas pessoas, e fica um recado para que você não seja essa pessoa. Talvez você caiu aqui e não foi à toa. Eu não acredito em coincidências. Talvez você esteja como se você estivesse num rio boiando e a correnteza te levando. Nada. Vai para o caminho que você quer. Para. Para com isso. Então, hoje eu entendo a minha necessidade de ativar pessoas para entender o que eu demorei anos para entender. Cara, mediante o que eu acredito, o mesmo ser que me criou te criou. E ele, para mim, é perfeito. Ele não erraria com você. Se eu tô aqui agora te dando esse recado, é porque eu acredito do fundo do meu coração que talvez você tenha feito pouco perto do que você pode fazer. É para te dar uma chacoalhada. Talvez você achou que isso aqui era só mais um podcast que você ia aprender alguma estratégia, alguma coisa técnica. A gente fica esperando muitas vezes que o extraordinário nos encontre em dias extraordinários. Deixa eu te falar uma coisa: dias extraordinários não existem. Eles são dias comuns que de repente acontece algo extraordinário. Talvez você achou aí, você está no carro ouvindo esse podcast, está vendo no YouTube, e você achou que ia aprender alguma coisa somente técnica. Eu estou te ensinando coisas técnicas, mas o buraco é mais embaixo. Eu tenho uma frase que eu falo que não existe uma empresa saudável se a sua vida pessoal está doente. Então, o buraco é mais embaixo. Você tem muito mais potencial de fazer as coisas. É isso que eu tento bater, de ativar as pessoas, delas perceberem o poder que elas têm nas mãos, de mudar a sociedade. Todo mundo tem isso dentro de si. Quando a gente fala de propósito, dá um arrepio, dá uma vontade de fazer. Cara, não deixa a vida te levar, não. Seja um empreendedor, mas um empreendedor que fala, cara, eu vou enriquecer e eu vou fazer um estrago. Eu vou gerar um impacto que vocês não estão entendendo. Eu vou ajudar a gente demais. Como que eu posso fazer isso? E aí você vai querer aprender mais. Vai querer se aprofundar mais. Você tem muito potencial. Hoje é um dia extraordinário para sua vida que talvez você achou que era um dia comum. Talvez hoje você está tendo contato em um lugar que você nunca pensou com a sua missão de vida de verdade. Com você entender que você não nasceu para acordar, comer, viver seu dia, dormir, fazer mais ou menos as coisas, sobreviver e não viver de verdade. Ser mais um, você não é mais um. O mesmo ser que me criou te criou na minha visão. E ele é perfeito. Então você é perfeito. Muitas das vezes a gente olha os outros e fala assim: ah, o Felipe, cara, a oratória dele, cara carismático, brasão, olha lá, foi professor de matemática, deve ser inteligente. Ah, esses caras. Irmão, Deus não erra na minha visão, tá? E se ele te criou, você tem que se dar um pouquinho mais de valor. Você tem que, no mínimo, se dar uma chacoalhada e falar: o que eu tô fazendo com a minha vida? É isso aqui, você acha que você foi mandado com essa missão?
É isso que você tem feito? É esse o impacto que você vai gerar? Será que não tem nada mais além? Mais pessoas para você ajudar? Mais meios de você prosperar de verdade, ajudando, servindo e não enganando, e ao mesmo tempo gerar impacto de verdade? Pensa nisso, tá? Então, se eu tô aqui hoje, não é porque eu quero aumentar minha audiência, etc. Eu domino tráfego pago, eu domino tudo, eu conseguiria atingir mais pessoas, mas eu senti que ao aceitar esse convite seria uma oportunidade de falar com algumas pessoas diferentes que talvez precisassem ouvir isso. E eu vejo que faz muito sentido tudo que você falou, porque eu mesmo parto desse pressuposto. Porque quando eu parei, quando eu rodava, tudo mais, antes de entrar na Cartpanda, quando era Cartiz ainda, eu olhava e falava, todas as vezes que eu tentei ganhar dinheiro, eu não ganhei, mas todas as vezes que eu queria ajudar as pessoas com algum serviço ou produto, eu consegui ganhar dinheiro. Então, uma coisa que eu vi também, a pressa que às vezes eu tinha de ganhar dinheiro não sobrepunha o que eu conseguia atingir de resultado quando eu focava em trazer uma solução. Então, o que eu comecei a fazer de analogia? Se a pressa é inimiga da perfeição e a perfeição parte de ser algo relacionado a Deus, então a pressa não é de fato onde eu tenho que focar para ganhar dinheiro. Então eu tenho que fazer as coisas perfeitas, com calma, com todo o detalhismo e tudo que eu tenho de conhecimento para trazer de fato resultado para quem? Para quem vai ser o meu cliente final, ou até mesmo a pessoa que vai estar junto comigo agregando, igual você está fazendo agora. Então, partindo dos seus princípios, de tudo que você falou aqui até agora, dos insights que você passou, o que é para você de fato um sucesso de uma pessoa que começou no digital recentemente? O que é sucesso para você, para essa pessoa? O que você tem enraizado para você que é o sucesso? Tá, eu vou começar falando o que é o fracasso. Para mim, o fracasso é quando a pessoa tá cheia de dígitos, tá cheia de dinheiro pontual, porque esse dinheiro vai embora, e esse dinheiro foi montado em cima de enganação. Esse para mim é um fracasso. Então tem muita gente sendo aplaudida aí que na verdade não deveria. Esse para mim é a definição de fracasso. Agora, a de sucesso é você poder chamar sua família e falar assim: "Senta aqui, deixa eu te mostrar, é esse produto que eu vendo, é isso aqui que eu faço, esse é meu público-alvo, são essas as pessoas, olha os depoimentos, o que tá virando na vida dela". E com isso, eu tenho tido condições de trocar de carro, eu tenho condições de viajar. Isso para mim é sucesso. É quando você não se vende ao dinheiro, você é maior do que o dinheiro. Tem gente aí que tá muito menor do que o dinheiro. Tem gente aí que o carro é muito maior do que ele. Tem gente aí que a casa é muito maior do que ela. Não. Isso tudo, o dinheiro é um meio de você fazer coisas maiores, grandiosas. Então, isso pra mim é é como você vai ativar mais pessoas para. Cara, eu acho que todos nós temos, no fundo, uma missão em comum, que é ajudar. Ajudar os demais, como irmãos. Se você tá fazendo isso e ao mesmo tempo você tá prosperando, tá impactando vidas na área que você esteja, e tá ajudando muita gente, você tem sucesso. Você sabe disso. Você dorme leve. Eu conheço muita gente. E deixa eu te falar uma coisa, galera. Eu conheço muita gente do digital. Muita. Eu conheço muita gente. Só no meu master tem mais de 200. Tem muita gente ali que eu convivo, que eu já vi. Vocês não fazem ideia como essas pessoas do dinheiro a qualquer custo caem feio. A conta chega. Já vi muito. Mesmo se você não acredita em Deus, que você acredite em energia do universo. A energia volta pra você. Você faz o mal e fingindo que não tá vendo, Colhe. isso volta de alguma é colheita. Cara, é impressionante. Essas pessoas nunca entendem por quê. Nossa, mas por que que eu ganhei tanto dinheiro? Por que que aconteceu aquilo? E é sempre o fator externo. Nunca é ela. Nossa, o fulano me passou a perna. A plataforma tal, não sei o quê. Sempre é um fator externo. Não, meu amigo, não é um fator externo. Você plantou e a sua colheita não será interessante. Entende? Então é isso que eu acredito. Sucesso não é só PJ. Sucesso é pessoa física e PJ juntos. A sua pessoa física. Cara, eu teria uma vida miserável se, por exemplo, o meu intuito fosse enriquecer, etc. E, tipo assim, hoje eu não tivesse casado com a mulher dos meus sonhos, sabe? A gente construindo a nossa família. Se eu não pudesse ter orgulho do tanto de mentorado que a gente ajudou a prosperar. Se os nossos softwares que a gente tem, eu não soubesse que ajudassem tantas pessoas a empreender. Entende? Então, isso é o que deixa o coração quentinho, sabe?
nada paga isso, nada paga isso. Galera, ter o orgulho de ter criado o seu dinheiro de uma forma que te orgulhe, que você pode falar. E deixa eu te dar um recado, galera. Todos nós somos muito falhos. Eu mesmo já falei, na época que eu era afiliado, eu virava pros meus amigos e perguntava, cara, o que tá dando ROI? Eu lembro de um creme lá que a gente foi vender pra estria, cara, que depois eu parava pra pensar, se Deus quiser, era bom aquele creme, porque eu não olhei o Reclame Aqui, eu não olhei nada. Eu simplesmente acreditei que aquele produtor falou que era top, não sei o quê, e eu fui vender aquilo. Irmão, não é uma irresponsabilidade? Eu É. teria coragem. A pergunta é, por exemplo, um produto que você está fazendo, excelente, vai vender seus Nutri, vai vender tudo. Mas você está vendendo um produto que você vai colocar sua mãe para tomar? Se não, refaça esse produto. Refaça. Coloca ele de forma que você pensa assim, minha esposa e minha mãe vão tomar. Aí você vai estar cuidando deles, mesmo que você ache assim, mas minha margem vai cair. Irmão, você vai ganhar num jogo do resultado, de relacionamento e de energia, sabe? O mundo ajuda quem ajuda o mundo, entende? E faz muito sentido isso. E eu vejo muito tudo que você falou, principalmente por não só estar à frente aqui do podcast, estar junto com a Cartipana nos eventos, eu vejo muito isso. E é mais comum do que o pessoal aí de casa imagina. Essa parte do pessoal que literalmente vende um produto. A pessoa não tem uma empresa. Ela não tem uma empresa. Ela tem uma operação. Uma oferta. Se parar, o tráfego acabou. Sim. Não construiu equity, não teve valuation, não teve nada. Então, eu vejo que é muito interessante de se pensar tudo isso que você falou também. E, cara, com todos esses insights que você passou pra nós, eu queria, antes de chamar a nossa dinâmica aqui do podcast, até entrar em concordância com você, porque eu concordo muito com o que você falou. Porque mesmo sem ser multimilionário e tudo mais, eu sinto que eu tenho muito sucesso por fazer o que eu amo. E eu juntei literalmente essas etapas que você comentou. Eu, pessoalmente, Felipe CPF, sem CPJ. Por quê? Eu tô aqui trabalhando com comunicação, educação. Quantas pessoas já não vieram aqui que assistiam um podcast há 1, 2 anos atrás e Sim. tiveram resultado? Empreendedorismo. Pessoas também que vieram empreender do digital, conheceram um podcast e de alguma forma impactou na vida delas. E essa parte de propósito de vida também é muito forte, cara. Então, antes de chamar a nossa dinâmica, eu queria até falar que eu concordo super com isso e eu também faço parte desse viés que você colocou aqui em pauta no podcast. Excelente, galera. E é aquilo que eu tava falando, todos nós somos falhos. Então, nesse momento, se você tá fazendo algo do qual você não tá se orgulhando, ou que você sinta que está prejudicando, cara, se arrependa e mude. Tem uma frase que é: santo não é aquele que nunca se sujou, é quem tá sempre se limpando. Nós somos humanos, nós não somos Deus. Nós vamos errar, mas cabe a você ter humildade, baixar a cabecinha, né, e mudar. Eu vou, antes da gente passar dessa parte, só dar um conselho pro pessoal, uma coisa que me muda muito. Vou te dar uma sugestão. Hoje, quando você estiver tranquilo aí, vai você sozinho pro banho. O momento do banho é nosso. Você tranca a porta, é você, coloca ali um chuveiro quente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, se ajoelha, se é pequena, e começa a orar. O que eu faço? Vou te falar, Felipe, o que eu faço para me concentrar? Nem era necessário. Para me concentrar, primeiro eu oro 3 Pai Nosso, que aí eu concentro naquele momento. E aí eu começo a conversar com Deus. Uma coisa que eu sempre peço para Ele é me afastar dos projetos que Ele não quer, que não fazem parte da minha missão, e me mostrar os caminhos que Ele quer. Vocês vão ficar impressionados com alguns sinais, coincidências que vão acontecer. Duvida que você seja ateu. Você é um ateu curioso. Faz para provar que eu tô errado. Vai lá e faz isso para você ver o que vai acontecer. E, se eu pudesse dar 3 conselhos para você, seria isso: faz isso hoje, converse, fala: Deus, tô cansado. O que o Senhor tem para me mostrar? Me guia, me mostra. Segundo conselho, uma coisa que sempre me mudou, né? Jesus, quando ele foi começar a jornada dele, né? O que ele fez antes? Ele se batizou e foi pro deserto. 40 dias de jejum. Eu não sei te explicar o porquê a fundo, mas a Bíblia é muito clara, né? A gente até brinca: joelho no chão, jejum e oração. Pega alguma coisa que você goste muito, chocolate, álcool, carne vermelha, escolha uma dessas coisas. Aquela, você acabou de pensar nela, café, essa mesmo que veio na sua mente, que você gosta muito, que até doeu você falar. Se compromete a ficar, por exemplo, 40 dias sem ela, e todo momento que te der desejo,
você se lembra e ora. O jejum, por exemplo, ele é um jeito de você enfraquecer a carne, o seu desejo e fortalecer o seu espírito. No mínimo, na pior das hipóteses, isso vai te dar um autocontrole muito bom. Principalmente se você tirar açúcar, por exemplo, ainda vai te dar mais saúde. Mas faz isso e coloca um jejum de 40 dias, oração. E o terceiro conselho que eu te dou, a leitura da Bíblia para você ver. A visão que eu tenho da Bíblia, e é engraçado, muitas das vezes a gente vai ouvir uma pregação ou vai ver um devocional, tudo isso é útil. Mas a impressão que eu tenho da Bíblia é de uma limpeza bizarra. Igual a sensação é o seguinte, quando você vai dormir, você não coloca o celular para carregar? Uhum. Para reenergizar? A sensação que eu tenho é essa com a leitura diária da Bíblia. E olha que eu era zero religioso, gente. Eu tô com 35 anos, até os meus 32, o Brasão do passado ia estar vendo isso aqui, ele ia estar assim, ó. Quê? Para, Brasão, vou beber uma cerveja aqui, cheguei. Mas, cara, uma vez que você vê, não tem como desver, uma vez que você sente, não tem como voltar atrás. E você quer mais pessoas passando por isso. Que é a nossa missão de vida. É evangelizar, é levar a palavra para mais pessoas. Então, cara, dá uma chance, o que você tem a perder? Vai lá, concentra o ego, abaixa a cabecinha, hoje no banho, você coloca de joelho e testa. Pede sinais, depois você me conta. E tudo isso transforma também. Total. E até pra gente falar também desse tipo de transformação até na parte de resultados e dicas que a gente pode passar pra galera, quero entrar agora na nossa dinâmica do Panda Quest. Então, Bora. como é que funciona? Pra você que tá ouvindo a gente agora, funciona da seguinte maneira. Eu e o Fernando, a gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes. E olha, ele vai passar o melhor insight sobre cada um desses temas agora. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Fernando Brazão. Tô aqui embaralhando as cartas agora para nossa dinâmica do Panda Quest, mas quero fazer uma pergunta para você que tá aí do outro lado. Tá fazendo sentido esse podcast para você? Você tá gostando? O que você mais aprendeu? E óbvio, aqui no podcast o nosso propósito é sempre trazer para você conteúdos de valor para você aplicar tanto na sua empresa quanto na sua vida. Então eu tenho certeza que se você aplicar pelo menos uma coisa aqui que o Fernando passou, eu duvido que você não tenha resultados tanto na tua operação, na sua vida, quanto na tua empresa no dia a dia. Então, quero ver vocês aqui embaixo comentando o que você vai colocar em prática para você se comprometer tanto com você quanto com a gente aqui no podcast, no que você vai prometer para ti que vai fazer de mudança na sua vida ou na sua empresa. Então agora, vamos à nossa dinâmica. Vou deixar as cartinhas aqui para o Fernando sortear. Temos aqui, você vai selecionar essas cartas e vai me devolver sem ver o tema, tá bom? Tá, eu vou escolher Deixa eu ver 3. se saiu tudo aqui. Ah, beleza. Isso, você seleciona 3 cartas e não vê o tema. Esta. Vou pegar as 3 do meio. Beleza. Temos os nossos 3 temas. E agora a gente vai passar pro Fernando responder. Qual que eu posso começar? Vai no meio. Primeiro tema, cara, um tema muito importante, um dos principais canais de aquisição que existem no planeta Terra, Facebook Ads. Fernando, qual que é a melhor dica de mentoria? Aquela lá que você fala, caramba, a mente da pessoa vai Perfeito. expandir agora. Qual que é o melhor insight que você pode passar sobre Facebook Ads? Beleza, galera. Para conectar nisso, você precisa entender como eu penso. Então, como eu penso é o sistema ERL. Então, você tem que ter coisas de entrada, de relacionamento e de lucro. Então, preste muita atenção, né? Para o Facebook Ads funcionar, para o seu sistema funcionar como um todo, você tem que ter algo chamado crescimento de base, atrair esse público frio como um todo. Vou dar uma dica especial para vocês. Eu odeio ficar refém de conteúdo diário. Eu odeio. Eu acho que a vida nossa não é só isso, a gente tem que fazer porque agrega, etc. Mas eu não dou conta de, por exemplo, abrir caixinha, responder todo dia, ficar ali. Não, eu posto coisas do meu dia a dia, coisas que eu me divirto como um todo. Mas, por exemplo, eu dou minha live toda quinta. Isso eu já me propus, né? Para você não ficar dependente de conteúdos, etc., o que você pode fazer? Pega alguns, 3 a 5, por exemplo, bons conteúdos e coloca uma energia muito forte nele. E esse conteúdo ali, você pode criar, por exemplo, um Reels, você pode criar um bom carrossel, que em 2025 a Meta já falou que quer se diferenciar do TikTok e vai entregar mais carrossel, etc. E tem entregado muito. E dá uma boa energia nisso. E
E aí você faz o seguinte, presta atenção. Você faz essa postagem, por exemplo, eu tenho uma minha, posso pegar um corte aqui, ó, em algum momento que eu falei alguma coisa muito legal, né? Então, por exemplo, da Live 01, alavancagem. Vamos lá. Cortamos ali o negócio de alavancagem. Eu pego aquele trecho e aí eu venho e no final coloco assim: quer assistir? Presta atenção. Quer assistir esse episódio completo? Comente aqui qualquer coisa que eu vou ligar uma automação que vai te mandar o link. Primeiro, por que qualquer coisa? Porque pra mim, todo mundo ficar repetindo a mesma coisa, vai ficar com aquela cara de robô, a entrega pode piorar ou dar algum problema de shadow ban, ou etc. no futuro, né? Por enquanto ainda tá suave, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Aí beleza, essa pessoa comentou algo. Pega essa dica. Você vai e liga uma automação. ManyChat, a gente usa muito o Chat Funnel, que é o ManyChat como se fosse brasileiro, né? E aí você libera 2 links para essa pessoa. Nesse caso, eu libero o link do que ela queria. Nesse caso, era o podcast completo, certo? E libero também um presente para ela. Nesse meu caso, o que seria o presente? O cadastro para o webinário, o ingresso. Olha o que acontece. Se você pegar, vamos pro fação, se você não tiver um gestor de tráfego nem nada para entrar e fazer isso internamente, que você vá pelo impulsionar. Você pode ir no impulsionar e você vai escolher 2 coisas ali, né? Primeira coisa, você vai escolher o público semelhante ao seu atual, como se fosse um lookalike ali do que você já tem de seguidores. E segundo, objetivo de visita no perfil. Olha o que vai acontecer. Tem alguns Reels meus que chegam seguidores bons, você vê pelo nível das pessoas que chegam, e o social selling vai chamando todo mundo, agendando call, isso dá muito bom, por menos de 80 centavos, um bom seguidor. Isso por si só já estaria legal, né? Top. Mas vamos para as consequências secundárias e terciárias? O que acontece? Liga uma automação, esse cara vai pro meu podcast, por exemplo, aqui, que a gente ficou mais de 1 hora conversando. Talvez esse cara nunca tinha me visto, mas o que eu falei aqui fez sentido pra ele. É o caso de vários de vocês. E é esse cara que tava congelando, nunca tinha ouvido falar em Fernando Brazão, de repente tá quente. Esse cara vai dar valor, vai procurar entrar em algum conteúdo meu, alguma coisa assim, e seguir no meu funil. E terceiro, né? Esse cara se cadastra pro meu webinário. Esse funil, por exemplo, é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Esse cara vai estar no meu grupo do WhatsApp. Esse cara vai no meu webinário, que já dá ROI absurdo. Esse cara virou um seguidor. Esse cara foi levado para um conteúdo onde ele vai ser extremamente aquecido. Você tem que sempre pensar nessas lógicas de usar alavancagem. Foi o que eu acabei de fazer aqui, você percebe? Eu usei de um pilar. E sabe o que é o mais legal? Eu vou ficar dependendo de conteúdos eternos ali, vitalícios? Não, eu posso simplesmente ter 3 Reels que performam pro resto da vida. Então, você deixa de virar refém de criar conteúdo. Você simplesmente faz renovando o público. Então essa é uma ótima dica que eu posso te dar. Cara, que ótima dica. Ótima. E eu acho até legal, porque dentro do que você comentou, eu vejo que tem um ponto bem legal, que eu tava até estudando, acho que é o Rafael Kiso, se eu não me engano, que tava comentando sobre isso, que quando você fica tão viciado em atrair clientes pro seu Instagram, você não traz seguidores. Você traz pessoas que só vão comprar, mas não vão interagir. Então você vai postar alguma coisa, aí não vai ter like, não vai ter comentário, não vai ter compartilhamento, não vai ter interação. E a base da tua rede social é a interação. Se você tá focado em clientes, eles vão comprar, mas não vão interagir. Então você não cria comunidade. Então o seu CPA tá só na compra, não tá de fato ali na parte da interação de um público fiel. Então você não trabalha orgânico, você tá comprando um tráfego só que vai sumir um público frio, um tráfego direto. Você não alimenta a base. Isso é uma boa dica. É interessante você ter uma parte da sua verba ali para objetivos que não sejam só de clique, de compra, mas de engajamento. Porque isso é extremamente importante. Você melhorar o seu score, seus números, seus likes, seus comentários, suas visualizações de stories. E as pessoas têm características diferentes. E você quer essas pessoas que engajam. E traz mais autoridade pro perfil, mais segurança, logo mais vendas com CPA mais barato e sempre com uma autoridade muito maior. Perfeito. Agora, próxima cartinha, qual dessas que você escolhe? Pode ser essa da direita. A sua direita. Vamos lá.
Olha que interessante, a gente acabou de falar disso. Olha como a lei da atração atua, porque agora o nosso tema é tráfego orgânico. Olha que interessante. E, cara, qual que é a melhor dica que você pode passar sobre tráfego orgânico? Galera, para você entender como eu penso no tráfego orgânico, você tem que entender como eu penso no tráfego como um todo. Eu amo o tráfego pago, por exemplo. O que eu não gosto é de ficar refém dele. De todo momento que eu tenho que falar com a minha base, eu precisar pagar de novo pro tio Zuki. Isso ferra o seu custo de aquisição de cliente. Deixa eu fazer só uma analogia com você aqui, e aí eu já respondo isso, né? Imagina o seguinte, Felipe agora, é uma historinha que eu coloquei lá no meu livro, para as pessoas, eu gosto de analogia pro pessoal entender, né? Felipe, você tem um cachorro? Tem. Como que chama? Kevin. Kevin. Felipe resolveu levar o Kevin pra praia. Foi lá pro Rio de Janeiro, levou o Kevin na praia, e aí ele levou uma bolinha. O Kevin gosta de bolinha? Gosta. Pronto. Ele foi, joga a bolinha, o Kevin vai, busca, traz de volta. Ele joga a bolinha, vai, busca, traz de volta. E aí, estão se divertindo horrores. O Felipe olha pro lado e tem um casal de gringo morrendo de rir. Uma japinha e um cara branquelão, de chapéu, óculos. Aí o cara se aproxima depois do Felipe e fala assim: Kevin, right? Can I play with Kevin? Posso brincar com o Kevin? Aí o Felipe, claro, sure. E aí ele vai, esse gringo branquelão, joga bolinha, rola com o Kevin, morre de brincar ali, tem o melhor momento da vida dele. Aí ele chega no final, te devolve a bolinha, o Kevin. É Kevin ou Kelvin? Kevin. Kevin. Te entrega ele e fala assim, em inglês, né? Cara, obrigado, foi um dos melhores momentos da minha vida. Cara, e eu acho que você nem me reconheceu. Aí o Felipe olha assim, mas ele tá de óculos escuro, tá de chapéu. Aí ele vai, tira o chapéu, tira o óculos escuro. É o tio Zuki. Aí ele vira assim, aí você, cara, seu tio Zuki, não é possível. Cara, eu tenho que te agradecer. Eu sobrevivi vários anos ali com Facebook Ads, meus clientes também. Obrigado por ter criado essa rede social. Aí ele vira assim, o quê? Você anuncia? Não, deixa eu te falar um negócio. Espera aí. Aí ele pega o WhatsApp, que é dele também, e manda um áudio, né, pro gerente. Seguinte, tô com o Filipão aqui, dono do Kevin, tive o melhor momento da minha vida e eu quero dar 1 ano de graça de anúncios pra ele. Nossa. Aí o cara de lá, não, mas não pode. Ele me deu o melhor momento da minha vida, eu vou dar o melhor ano pra ele. E aí você consegue 1 ano de anúncios de graça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo se fosse quando você era iniciante, cabação ali, você ia ficar multimilionário ou não? Bilionário. Cara, é muito. Se você não tem custo de aquisição de cliente, se você não tem CAC ali, irmão, ele ia ficar muito rico. Meu Deus do céu. Por que eu tô te explicando isso? Pra você entender uma frase que eu coloquei lá no meu livro, né? O dia que eu cheguei nela, eu falei, nossa, é isso que resume o que eu penso, né? Ó, o inimigo da escala é o CAC. É ter custo de aquisição de cliente. Porque se não tivesse, todo mundo era bilionário, entendeu? É essa analogia que eu tava tentando fazer. O inimigo da escala é o CAC. Agora chega onde eu quero. E qual que é o inimigo do CAC? O inimigo do CAC é o relacionamento. Agora eu vou chegar onde eu quero. Como que eu penso no tráfego? Eu gosto de tráfego pago, por exemplo. Mas eu quero gastar uma vez com ele e ter esse cara para sempre para mim. Por isso que eu tenho mais de 200 grupos de WhatsApp que se chamam Conteúdos do Brasão. Por isso que eu tenho essas pessoas na minha lista de e-mail que ele entra e recebe 30 e-mails seguidos. Porque eu quero ter essa pessoa constantemente sendo nutrida sem que eu dependa de novos custos de aquisição de cliente. Agora eu conecto com o que você falou ali. O tráfego orgânico, né? Como que eu nutro isso? Eu sempre tento pensar em formas de o que o meu conteúdo vai fazer, por exemplo. Eu vou colocar um Reels agora. Por exemplo, vai sair ao ar agora um Reels nosso que é o Batalha de Funis. É um engraçado e tal, que eu faço um rap falando sobre low ticket versus high ticket. Esse é para dar uma viralizada, mas se fosse só para tal, métrica de vaidade, ia conseguir uns seguidores, etc. Eles vão ter que ter um CTA com uma automação que leva para o funil. Então a minha grande sacada é você pensar como que você atrai esse cara e tem ele como um lead eterno, anota isso. Lead eterno é o que você quer, para você não depender de CAC de novo. E segundo, esse
conteúdo que você está criando, você está atraindo essas pessoas mediante conteúdo, para onde você vai guiá-las para transformar elas em lucrativas? Sempre tem que acoplar num funil. Senão você está só perdendo tempo. Você está enxugando gelo. Cara, eu acho isso surreal, porque quando você começa a construir isso, você consegue fazer um serviço onde a pessoa vê que se torna não só irresistível, mas imprescindível. Sim. Que eu acabo achando mais importante do que irresistível. Porque uma coisa que é imprescindível, que nem o WhatsApp. Se você não tiver o WhatsApp hoje, Sim. acabou, velho. Ferrou. Ou uma coisa engraçada, né? Por exemplo, muita gente pergunta, mas Brazão, por que o seu master lá, o pessoal é no grupo do WhatsApp, a mentoria também? Vou te fazer uma pergunta, Felipe. Hoje, quantas vezes você abriu o Telegram? Ah, não, é. Quantas você abriu o WhatsApp? Ah, diversas vezes. Telegram Você- uma vez na semana, 2. Você tem que estar onde os olhos das pessoas estão. Por que eu não gosto de comunidade no Discord? Por que eu não gosto de comunidade no Telegram? Por que eu não gosto de comunidade em aplicativo específico? Eu já testei. Mas ali pode começar bem. Mas você tem que estar dentro da rotina da pessoa. Você tem que estar onde os olhos já estão. E a gente abre o WhatsApp toda hora. Dezenas de vezes ao dia. Entendeu? Por isso que minhas comunidades são ali. Tá na simplicidade. Os maiores outros que eu já recebi aqui no podcast, às vezes estão na simplicidade. Sim. E eu admirei muito essa tua resposta, cara. Gostei demais. E agora, pra nossa última cartinha, nosso último tema. Você já deixou seu like? Com esse tanto de ouro que o Fernando entregou aqui pra nós. Se pra mim, que já gravei com mais de 200 pessoas em 3 anos de podcast, tô recebendo um conteúdo absurdo que tá expandindo minha mente, imagino você que tá aí do outro lado. Então agora, deixa o teu like. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist pra você ver que não é só esse episódio que tem um ouro. Tem muitos outros. Se esse aqui já te entregou tanto, imagina os outros conteúdos. Então agora, vamos pro nosso último tema interessante. Um medo que o Fernando Brazão tem. E é uma das cartinhas que o pessoal mais reflete. Qual que é um medo que o Fernando Brazão tem? Que meu coração se perca no empreendedorismo e que eu vire um menor do que o dinheiro. Esse é o meu maior medo. É isso pelo qual a gente sempre tem lutado, né? De estar sempre orando, de estar sempre buscando a Bíblia, de estar sempre buscando sabedoria. O maior medo é de que o dinheiro se torne maior do que você. Entende? Então, muito cuidado, porque tem muita gente que talvez esteja assistindo que hoje o dinheiro está maior do que você. O seu único objetivo é o dinheiro em si. O dinheiro é um meio. O empreendedorismo é um meio. E que você entenda que empreender, cara, é o que eu bato muito na tecla ali. Você tem um poder muito grande em mãos. É o quarto poder. É você poder fazer mais do que os governos podem fazer. Porque você tem um controle. É onde você tem um controle. Você tem um controle de quem que vai virar, o que eles vão fazer lá no executivo, no legislativo, judiciário? Não tem nenhum poder. O máximo que você vai ter é um voto, sabe? E, enfim, então controle o que você pode controlar. Eu sou muito da autorresponsabilidade. Se as coisas estão ruins na sua vida, deixa eu te contar um negócio. Sabe quem que é o único responsável por isso? Você. Isso é libertador. Pode doer no primeiro momento, mas é você. Mas quando você percebe isso, é quando você realmente toma as rédeas da vida. Então, meu maior medo é que o dinheiro se torne maior do que eu. É que eu trabalhe pelo dinheiro e somente por ele. E esqueça a minha missão. Que sim, é permitido que eu prospere e isso é útil à sociedade, a toda a minha missão. Mas que ele é apenas, o empreendedorismo é um meio de impacto. É você poder gerar um movimento, você poder ajudar a resolver os problemas que a nossa sociedade tem como um todo e prosperar durante essa caminhada. É fantástico. Mas uma vez que você se torna cego, igual a história do burro atrás da cenoura, você está atrás do dinheiro assim, ele só se afasta de você quando ele é o fim. Que o dinheiro seja visto como um meio, como uma ferramenta. Então, meu maior medo é que o dinheiro se torne maior do que eu. E faz muito sentido isso, porque a maioria das pessoas que... Às vezes eu já fiz algumas analogias desse formato também. Existem muitas pessoas pobres que só têm dinheiro. Sim. Então a riqueza de fato não é o financeiro.
E acho até interessante o que você chegou a comentar referente à culpa ser somente da pessoa. Porque a gente tem que ser estoico, a gente tem que se preocupar com o que a gente consegue alterar. Sim. Então isso é uma coisa que trouxe muita paz, e quando você tem controle e tem a visão do que você tem controle, você se preocupa menos do que é irracional. Porque você vê muita gente falando, mas o governo, não sei o que, o Lula, não sei o que do Bolsonaro. A gente tem controle algum sobre isso? Uhum. Então, é de fato a massa que a gente não consegue, que a gente tem essa vontade incessante em querer fazer participar de uma massa. É por falta de um propósito que talvez a gente talvez não tenha. E, cara, até pra gente ir pra esse lado final do podcast, eu quero fazer uma pergunta muito importante que eu tenho certeza que você vai associar ela de fato a muitas pessoas. Quem que você pode agradecer que te ajudou no passado, que tá contigo atualmente, equipe, pessoas que estão ao seu lado, que estão assistindo você agora, e que você pode agradecer essas pessoas olhando diretamente nos olhos delas, aqui de casa? O que você pode dizer pra elas e até mesmo olhando diretamente pra elas? Perfeito. Sem sombra de dúvidas, meus pais, né. Então, olhando desde o passado até hoje, eles me formaram, né. Então quando eu olho para mim, eu vejo um pouco do meu pai, da minha mãe, e como eu vejo como é importante ter uma família estruturada. Então talvez você que está assistindo não tenha vindo de um lar saudável, mas que um lar saudável saia de você, que você tenha uma família organizada, próspera, que os seus filhos olhem para você, para sua esposa, enfim, para o seu marido e fala que exemplos temos, né. Então meus pais são isso para mim. Meu pai é um dos caras mais sistemáticos ali de nossa, se alguém falar que ele fez algo, prejudicou alguém ou algo do tipo, é matar ele, entendeu, de tão correto que ele é. Então esses princípios, valores que ele me passou, eu me lembro uma vez que eu estava na escola pública, né, e aí eu fui mudar para o ângulo. E aí ele sentou pra mim e falou: "Ó, a gente tá mudando você pra essa escola, que era o seu sonho, etcétera". Era uma escola particular, mais baratinha e tal, eu ia estudar na parte da tarde. E aí eu lembro dele falar: "Mas eu quero que você estude 4 horas por dia". Então, sem sombra de dúvidas, o tanto que eu estudo hoje, o quanto eu aprendo, essa minha paixão por aprender, veio do meu pai, do exemplo dele. Minha mãe, eu falo, né, que ela é uma das pessoas, eu até brinco, é a pessoa mais próxima de Deus que eu conheço. É uma pessoa generosa que está sempre preocupada com o próximo. Então, ter esses pilares em casa não tem condições, né. Então eu fico muito feliz de ter tido o apoio que eu precisava. E galera, não fiquem esperando um apoio cego e restrito, porque muitas das vezes, por exemplo, seus pais vão estar tão preocupado com você que talvez eles não sejam empreendedores e eles acham que o caminho que você está seguindo não é o melhor. Talvez para eles seria concurso ou seria estar numa boa empresa. E isso é por amor. Para de achar que eles estão querendo o seu mal por isso, que não, é por amor. Aí cabe a você ser competente de mostrar que esse caminho que você está trilhando é próspero, que é uma nova geração. Aí vai depender de você, porque a grande diferença para isso é exatamente o resultado, tá? Eu queria até te pedir, antes da gente terminar aqui, se eu podia finalizar lendo as primeiras 2 páginas do meu livro pela primeira vez aqui, que eu acho que vai ser um recado importante para as pessoas. De forma exclusiva, então. Exclusiva, cara. Fernando, faça as honras. Obrigado por essa exclusividade. E ó, presta muita atenção, porque eu sei que todo livro que a pessoa codifica todo o conhecimento dela, ali tem muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Então, Fernando, é todo o seu microfone. Pode ler. Vamos lá. Esse é o pior livro de toda a sua vida. Eu sei que provavelmente essa não é a primeira frase que você esperava ler em um livro, mas essa é a verdade. Continuar a leitura é uma escolha sua, e uma vez que ela for feita, não tem mais volta. Existe uma célebre frase que diz que a ignorância é uma bênção. Bom, essa bênção será tirada de você para sempre a partir de agora. Eu não estou aqui para falar o que você gostaria de escutar ou para passar a mão na sua cabeça dizendo que você é um injustiçado e que você pode continuar sua vida como está indo até aqui. Definitivamente não. O que eu vou te ensinar aqui vai muito além da riqueza. Todas as pessoas que já conheci até hoje têm muito mais potencial do que elas de fato exercem no mundo. Eu tenho certeza de que você se inclui nessa lista e, no fundo,
Você sabe que você pode muito mais do que tem feito ou alcançado. Esse livro é um adeus. Você ainda tem a chance de não continuar lendo as próximas páginas. Mas caso você decida prosseguir, saiba que não tem mais volta. Não tem como desver, não tem como voltar atrás. Eu tenho muita coisa a fazer, vidas a servir e empresas a tocar. E se eu decidir tirar dezenas de horas do meu tempo para escrever esse livro, eu gostaria que você o levasse a sério. Muitas vezes, nós esperamos que o extraordinário nos encontre em um dia extraordinário. Isso não é verdade. Os grandes momentos de inflexão na sua vida acontecem em dias comuns. O extraordinário te encontra nos dias comuns e muda a sua vida para sempre. Talvez para você, hoje fosse só mais um dia como outro qualquer. E se você esperava continuar com a mesma vida que o trouxe até aqui, eu sinto muito. Hoje será um dia que você se lembrará para sempre. O dia que você nasce para o seu real propósito, para deixar o seu legado na terra e cumprir com a sua verdadeira missão. Talvez você até aqui não tenha se levado a sério. Isso é um basta. Eu o levarei a sério e o tratarei com o potencial que eu sei que você carrega. Eu sei a missão que eu tenho em vida e sei a quem eu sirvo. O mesmo ser que me criou te criou e ele não erra. Você pode mais, muito mais. Talvez você tenha chegado a essa página porque a promessa do livro te chamou a atenção. Sim, você irá aprender a criar empresas milionárias no digital, mas ser apenas rico é muito pouco para você. O que eu proponho é que você prospere ao impactar de verdade o mundo e a vida de milhares de pessoas. O enriquecimento virá como consequência de você descobrir o seu real porquê. Esse livro irá muito além do que você esperava. Será entregue o que você quer, mas também o que você precisa. Eu não sei se você já é um empreendedor ou sonha em ser. Eu apenas sei que empreendedores são aqueles que moldam o nosso futuro, que mudam como as coisas funcionam. E eu sei que você é capaz disso. Não importa como você chegou até aqui. A partir de agora, você se tornará um líder do amanhã, o empreendedor com propósito. Sua missão é gerar riqueza e impacto. Você irá prosperar ao transformar o máximo de vidas pelo caminho. Nosso futuro não estará nas mãos do sistema e dos três poderes. Nós construiremos nossa própria história e mudaremos para sempre as nações. É chegada a hora, nós somos o quarto poder. Bem-vindo à sua nova vida. Caraca. Se isso não tocou você, olha, não sei o que vai fazer tocar. Cara, com essa leitura agora, eu queria te agradecer demais, cara, pela tua participação aqui no podcast, pelo teu tempo, principalmente, que é o teu ativo mais valioso, eu acredito. E, principalmente, por todas as dicas, pelas palavras, pelo conhecimento, pelo direcionamento e por ter virado uma chavinha não só na vida de tantas pessoas que eu tenho certeza que ouviram esse podcast, mas como também na minha. Então, cara, obrigado mais uma vez. Tenho certeza que com esse programa, essas 1 hora e pouquinho que o pessoal teve de investimento aqui com a gente, tenho certeza que ela vai conseguir produzir, plantar e colher muita coisa boa. Então, eu queria te agradecer de coração por ter vindo aqui, não só como plataforma, mas como pessoa também. Obrigado pela presença, Fernando. Obrigado eu e bem-vindo à sua nova vida. Espero que tudo que tenha sido dito aqui hoje não tenha sido em vão, nada é coincidência, que você tenha sido tocado e chacoalhado para que agora você faça as coisas ainda maiores, grandiosas, pelo caminho certo. E para quem quer acompanhar você e mais conteúdos seus, qual que é o teu Instagram? @Fernando Brazão, Brazão com S, meu YouTube, Fernando Brazão. Lá você vai encontrar vários conteúdos, lives de análise de livros, lives de conteúdos avançados meus. Tem muita coisa para você aprender lá. Perfeito, Fernando. E além de agradecer você, quero agradecer também a você que tá em casa, tá treinando, tá indo pro trabalho, tá ouvindo a gente. A gente recentemente, nos últimos meses, tem batido a meta no Spotify de 300 mil ouvintes mensais distribuídos por todos os programas que a gente já soltou. E esse número, para você, como que ele deve soar?
como de fato pessoas que estão plantando com o mesmo propósito que você, empreendendo no digital, tendo o mesmo objetivo que você. Mas olha, tudo que a gente passou aqui no podcast, todo o meu propósito não é de fato só para você faturar, porque faturamento é ego, mas é para você lucrar e conseguir mudar de vida com o que a gente proporciona para você de conteúdo, não só como empresário, mas como pessoa. Então, se você quer mais conteúdos como esse, quer nutrir não só o teu lado profissional, mas como o teu lado pessoal, segue aqui a gente nas redes sociais aqui embaixo na descrição, que eu trago muito conteúdo bom, principalmente como plataforma para você aprender cada vez mais, saber onde que a gente está posicionado, saber os mercados que estão mais aquecidos para você saber se posicionar também e principalmente se inscreve aqui no canal e olha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o seu like e para mim o principal, deixa o teu comentário para eu saber se o direcionamento que a gente está tomando aqui no podcast está fazendo sentido para você, o que você mais gostou e o que foi mais proveituoso para você. O que você quer aplicar na tua operação, o que você mais gostou desse episódio. Deixa aqui nos comentários. E se você está pelo Spotify, já se inscreve nessa playlist, salva ela e arrasta o dedo aqui para baixo no seu celular para você comentar também. E eu mesmo vou ler o seu comentário e eu mesmo vou te responder, porque eu gosto muito dessa interação e tenho certeza que todo o feedback que você me passar, eu vou aplicar e vou melhorar cada vez mais todo episódio que eu solto toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Então, segue a gente no Instagram, eu vou sempre avisar vocês quem vai ser o nosso convidado, vou preparar você para o conteúdo dele. Então, fica ligado que, eu prometo que cada episódio eu vou trazer mais conteúdo, melhores convidados e principalmente conteúdo que vai agregar sempre para você. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal!